Irmãos, é com grande alegria que eu venho à frente trazer a mensagem do Senhor. Tem sido um grande prazer e um grande privilégio poder compartilhar com os irmãos das verdades que o Senhor tem colocado em nossos corações e aqui compartilhando, porque toda a graça e todo o conhecimento que temos tem vindo das mãos do Senhor e então assim servem para a edificação do seu povo. Eu quero, antes de começar, também agradecer, porque o irmão e amigo, reverendo Milton, tem tido a graça e paciência de me convidar, e é um prazer estar de volta. Quero agradecer ao Conselho pela aprovação do meu nome, por ter viabilizado a minha vinda, pela boa e confortável estadia que o nosso irmão tem me dado. Meus irmãos, nesta noite, quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Como eu disse pela manhã, histórias conhecidas podem se revestir de valor especial quando nós enxergamos novas lições em velhas histórias. Eu não acredito que alguém aqui não tenha ouvido já dessa história e não conheça os eventos que este capítulo encerra. Então eu não pretendo dizer muita novidade em termos da história, mas espero que as lições que Deus colocou em meu coração sejam mais uma vez renovadas por sua graça e assim instrua os irmãos nesta noite. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 3 do profeta Daniel. É uma história bastante conhecida nossa, que registra todos os eventos que culminaram na ida dos 3 amigos de Daniel à fornalha de fogo ardente e como Deus os houvera livrado. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa
da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus.
Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Senhor, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos diante da narrativa de uma história tão bonita e tão poderosa de livramento. E pedimos, ó Deus, que o Senhor se agrade em nos ensinar através da exposição das lições dessa história. Abençoa-nos de modo que saiamos esta noite edificados pela Tua Palavra e inspirados pela ousadia e coragem destes jovens do passado. Ousemos permanecer de pé quando as pressões deste mundo pressionarem que curvemos a nossa fronte a deuses que não existem. Abençoa-nos nesta noite para que sejamos instruídos pela Tua Palavra, por Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Certa feita, um dos nossos irmãos pastores da nossa igreja, na IPB, disse uma frase que me chamou muita atenção. Pequena, mas importante, fácil de encontrar na internet. Ele disse que adoramos dias extraordinários, mas o grande desafio do nosso tempo e o grande desafio da fé são viver os dias comuns, onde nada demais acontece. E de fato, olhando agora para outro estudioso do texto sagrado, ele, tratando sobre Daniel, falou a mesma coisa ou coisa semelhante em outras palavras, dizendo que o início do livro de Daniel é cheio de dias extraordinários, mas eles são dias incomuns. E é verdade, porque nós nem sempre estamos lidando com esse tipo de ameaça à nossa fé. É claro que diante das possíveis mudanças políticas que acontecem ao nosso redor e dentro do nosso país, a gente se pergunta se não vai chegar a hora de passarmos por apertos que, se não semelhantes, iguais a alguns de nossos irmãos do passado. E a gente se pergunta se permaneceríamos firmes se a pressão aumentasse sobremaneira. E aí você tem algumas opções, das esdrúxulas às reais. Um colega contou de um episódio que ele soube. Eu não fui testemunha, mas me parece que foi bem real. Ou seja, não estou inventando a história e não parece que ele estava. De que num acampamento, numa reunião de jovens, não me lembro bem, eles inventaram de brincar com os crentes e fingir que invadiam o local com armas de fogo, pedindo para que eles negassem a Cristo ou se ajoelhassem à frente, dispostos a morrer pela fé. Teve quem titubeou, teve quem quis mudar de ideia, mas a vasta maioria sacou que era brincadeira e disse que morreria por Cristo. Mas eu acredito que, apesar de essa não ser a melhor opção para a gente testar a nossa disposição para servir e morrer por Cristo, eu acho que todos nós aqui estaríamos dispostos a fazê-lo se isso fosse realmente necessário. E eu vou voltar a isso porque me parece que, novamente, o desafio que nós enfrentamos na nossa vida de maneira geral não é morrer por Cristo, é viver por Ele. Duas histórias reais me vêm à mente sobre a ideia de viver por Cristo. A primeira, mais curta, tratava da história de um irmão que foi médico no Mackenzie e faleceu de câncer. Na época, eu fui procurado para
ajudá-los a enfrentar os momentos finais que o câncer havia trazido sobre a vida dele e os transtornos na família. O médico lhe deu alguns meses de vida, se não me engano, coisa de 3, 4 meses no máximo. E ele começou a se despedir, e ele começou a se desfazer dos bens e a preparar a família. E quando eles me procuraram, já haviam se passado 6 meses depois dos 4 meses que ele tinha de vida no máximo. E naquele ano, as coisas estavam muito complicadas no relacionamento, porque ele passava muito mal, ele tinha muitas dores, a médico havia dito que ele ia morrer em 4 meses, já se haviam passado mais de 8 meses, e o homem não morria. E isso estava incomodando, porque ele não morria. E aí quando eles me procuraram, eu disse: existe um grande perigo nessa relação de morre e não morre, vai que vive. E eu me lembro que o casal parou, perguntou: o que você quer dizer com isso? Eu falei: já pensou se nesse vai e vem Deus resolve curar e ele vive e não morre? E eu acho que eu estraguei muita coisa a partir dali, porque eles passaram a brigar ainda mais, porque não entrava na cabeça dela que a possibilidade dele permanecer vivo. E o pior, ele permaneceu vivo por mais 1 ano até o seu fim. O grande desafio deles não era a morte, eles estavam preparados para a morte. Olha, ele vai morrer, tá bom, vamos vender tudo, vamos resolver tudo, está tudo indo muito bem, você vai morrer em abril. Deu abril, o homem não morreu, deu maio, o homem não morreu. Amaldiçoa o seu Deus e morre, e nada do homem morrer, e nada do homem morrer. E o casal começou a ter brigas por causa disso, porque Deus estava dando mais tempo de vida. Agora vamos falar de pressão. Depois a gente amarra essas histórias no texto. Eu recebi professor e pastor George Scipione no Mackenzie. Resolvi fazer uma conferência. E sem muito finesse, pelo poder que a gente tem lá de coordenar as coisas, obriguei de maneira gentil, oferecendo horas complementares para os alunos, que eles viessem à palestra e ao congresso. Meio contrariado eles vieram, eu só errei num ponto. Pedi para o Scipione falar contra a psicologia e obriguei a faculdade de psicologia a estar presente. E eu que fui traduzir. E à medida que o Scipione ia batendo, eu ia orando: Senhor, dá-me sustento, porque eu vou ser mandado embora. E não era assim, parece brincadeira, mas não era piada, porque estavam os coordenadores do curso, alguns professores, os alunos fazendo cara feia, o Scipione falando sobre aconselhamento bíblico e a experiência dele como psicólogo e como ele se converteu e virou um conselheiro bíblico, e eu traduzindo. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei em casa e falei para Marcela: amanhã eu vou ter problemas. Minha esposa. Eu falei: amanhã eu vou ter problemas. E quando eu cheguei no dia seguinte, já meio que esperando que eu fosse ser chamado na diretoria e desse explicações porque eu havia feito, ou mesmo só para pegar a carta de demissão e ir embora, eu recebo uma ligação, sou chamado lá como eu havia imaginado, e o assessor do chanceler na época pega e diz assim: chegaram e-mails a seu respeito por conta da palestra de ontem. E eu já imaginava isso e falei: pois não, pode bater. Falou: todos estão elogiando o congresso, foi uma benção. As pessoas querem que você faça mais congressos desse tipo. Não entendi nada. Vai que vive, né? Vai que dá certo. Vai que você sai da fornalha vivo. Às vezes a gente passa por pressões nessa vida do tipo fornalha de fogo ardente, e a gente titubeia e a gente quer vacilar na fé, porque a gente tem certeza que ninguém sai de uma situação dessa ileso.
A gente tem certeza que ninguém sobrevive a uma situação dessa. Você vai morrer, vai dar errado, não tem como escapar. Então o jeito é, vamos dar o nosso pulo para escapar a todo custo dessa situação, porque, e a gente sempre diz isso, humanamente falando, não tem escapatória. Mas quando a gente olha para o texto de Daniel 3, nós vemos o oposto. Nós vemos 3 jovens que foram vistos, sabe-se lá onde eles estavam na multidão, mas eles foram vistos, a atitude deles não passa despercebida, eles são julgados, pressionados, a pressão aumenta 7 vezes e ainda não era fornalha. Vou dar mais uma chance, vou chamar a orquestra para tocar aqui, mais uma chance, acho que vocês não ouviram. E eles permanecem de pé e saem ilesos. A gente já sabe o final dessa história. E novamente, não é uma história desconhecida. Eu quero retornar a ela, salientar algumas coisas e entender o que é que Deus tem a nos dizer esta noite. E desta forma, perceber como a situação revela verdades a nosso respeito e verdades a respeito de Deus. Como as situações de pressão da vida revelam verdades a nosso respeito e a respeito de Deus. Eu quero rapidamente relembrar com os irmãos por que estamos passando por isso aqui. Então, por favor, mantenha sua Bíblia aberta e agora volte aos primeiros capítulos de Daniel. O que está acontecendo até chegarmos aqui rapidamente no capítulo 3? Você pode dar uma olhada lá no verso de número 5. Por quê? Porque lá o profeta Daniel registra que não somente ele, mas 3 de seus amigos foram trazidos para a Babilônia porque o seu rei houvera sido subjugado por Nabucodonosor. Fala-se de Joaquim, no verso 1, rei de Jerusalém. E no verso 5, se diz que depois dos 3 anos de treinamento que eles passariam, eles iriam ser postos a serviço do rei. Então, Nabucodonosor pega da nobreza, e eu estou falando aí dos versos 4 e 5, pega da nobreza do capítulo 1, pega da nobreza de Judá, traz para a corte babilônica, treina eles, alimenta eles, mostra toda a sua glória e bondade e benevolência e os coloca a serviço de si. Logo depois disso, logo depois deles terem enfrentado esses primeiros desafios com respeito ao início da vida na Babilônia, o verso 8 fala que Daniel resolveu firmemente não se contaminar, e no final eles terminam mais robustos. No capítulo 2, mais um perigo de morte, agora mais claro, acontece. Nabucodonosor tem um sonho esquisito, não quer dizer que sonho é esse, pede que eles adivinhem o sonho e o interpretem, e como nada acontece, ele manda matar todo mundo. Vão bater na casa de Daniel, na casa de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou se você preferir, Ananias, Misael e Azarias, e diz: vamos embora que vai todo mundo morrer. Daniel pede tempo, pela graça de Deus esse tempo é concedido, os 4 oram, Deus revela o sonho e a interpretação a Daniel, e lá no verso 49, olha lá do capítulo 2, nós somos informados que tudo dá muito certo, e a pedido de Daniel, o rei constitui os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os negócios da província da Babilônia, e Daniel permanece na corte. Então repare que, apesar de Sadraque, Mesaque e Abednego terem se destacado e terem sido constituídos sobre os negócios da província, Daniel permanecia na corte com o rei. Os meninos se espalham, vão trabalhar, vão viver a sua vida. E aí a gente vai pensando que
Sadraque, Mesaque e Abednego são os coadjuvantes da história de Daniel. Eles são o apoio moral, ou se você preferir, o apoio espiritual. Na hora que Daniel precisa, junta o grupo de oração, a tropa de elite, ora comigo aí e o poder desce. E a gente vai pensando que é o pessoal dos bastidores. Aí no capítulo 3 nós somos brindados com essa história envolvendo os três, porque mais para frente tem mais coisa. Afinal de contas, seriam os amigos de Daniel os protagonistas dessa história? Ou será que eles apenas são os protagonistas do capítulo 3? E eu quero dizer aos irmãos que nem Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego são os protagonistas do livro do profeta Daniel. Todos eles são coadjuvantes. Todos eles podem até receber o Oscar de melhor ator coadjuvante, mas o ator principal dessas histórias não tem os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas estão nos nomes deles: Misael, Ananias e Azarias. O nome dele está lá. Eles não são os atores principais, Deus é. A história narrada aqui fala sobre Deus. E quando nós abordamos o texto dessa perspectiva, nós evitamos uma conclusão legalista. Você leu esse texto comigo e eu quero aqui falar do que eu não vou dizer. Você acabou de ler esse texto comigo. E uma boa conclusão legalista, na qual eu não quero chegar, é que você devia ser como eles. E eu não quero chegar nessa conclusão, mas quando eu chegar lá e passar perto disso, nós vamos evitar conclusões legalistas, triunfalistas. Você tem que enfrentar as fornalhas de fogo e vencer com a ajuda de um anjo. Não. Quando nós olhamos isso do ângulo correto, esse texto fala mais sobre Deus e nós mesmos do que falaria de outra forma. Antes disso, porém, eu quero lhes explicar algumas coisas que podem tornar clara as lições que eu quero salientar nesse texto. E eu vou propositadamente pular uma explicação de quantos metros de altura tinha essa figura gigantesca, para falar de um outro detalhe mais interessante para os pontos que eu quero salientar aqui. Obviamente, esse texto e a minha abordagem não esgotam as lições do capítulo 3. Mas o verso 1 do capítulo 3 diz que tudo aconteceu num lugar chamado Dura. E este lugar, ele recebe vários nomes na história bíblica. Me parece, eu quero poupá-los de detalhes mais técnicos, mas ao que tudo indica, há muitos anos atrás destes episódios narrados no capítulo 3, outra pessoa teria tentado unir a raça humana em torno de um único projeto. Várias vezes nesse texto se fala de quem eram as pessoas que estariam sendo unidas neste culto. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 7, porque no meio para o fim, ele, depois de citar todos os instrumentos da orquestra cansativa e repetidamente, ele diz que se prostrariam, reparem aí, os povos, nações e homens de todas as línguas. Porque existe um fator que é capaz de unir um povo acima da cultura e da língua, que é a religião. Então, se todos eles fossem unidos num mesmo culto, eles não seriam dispersos, isso não causaria pequenas rebeliões ou insatisfações, pois todos estariam servindo a um e ao mesmo Deus. Só tinha um problema: o único Deus adorado seria Nabucodonosor, através de sua imagem.
Mas esse era o plano, vamos unir todo mundo. Aonde eu quero chegar? Que esse tal de Campo de Dura teria sido o mesmo lugar, ou a planície na qual se tentou construir a Torre de Babel. Então aqueles meninos, quando eles ficaram de pé, eles disseram: comigo não, porque eles sabiam. Eles provavelmente olharam aqui e acolá ruínas que lembravam muito bem qual era o projeto, porque chegou a vez deles. Daniel, no capítulo 1, sabia muito bem por que eles estavam no cativeiro. Ele faz referência e faz datações que apontam para o livro de Jeremias, que lembrava o povo de que se eles fossem idólatras, se continuassem em pecado, eles seriam levados ao exílio como prometera Deus. Então estava muito claro para Daniel que ele não devia receber benesses das mãos de Nabucodonosor que indicassem que a fonte de todo o bem eram as mãos bondosas do rei da Babilônia. E neste caso, agora, Nabucodonosor tentava centralizar em si a adoração, como que dizendo: se eu for o seu Deus, tudo vai ser muito melhor para a sua vida. E agora o que impedia os povos de se dispersarem não era uma torre, mas uma estátua gigante à cara do seu rei Nabucodonosor. E quando nós nos apercebemos disso, fica um pouco mais explicável o porquê desses meninos não se dobrarem aos caprichos desse rei. Um outro detalhe que eu quero salientar aqui, e eu vou pular porque é muito repetitivo todas as vezes falar dos instrumentos musicais, da orquestra, bastante atípica que Nabucodonosor junta. É igualmente repetitivo um outro aspecto que você precisa manter em mente várias vezes. Olha aí, verso 3, final do verso 3, acaba igual o verso 5, que acaba igual o verso 7. Reparou? Que Nabucodonosor tinha levantado. Grave isso. Que Nabucodonosor tinha levantado. Nabucodonosor, verso 13, vai ficar extremamente irado, ao ponto que ele não consegue disfarçar, seu rosto fica desfigurado pela ira, porque para ele era uma questão de honra. Ele havia, e você vai ver isso no livro repetidas vezes, Nabucodonosor é uma pessoa muito cheia de empáfia. Ele olha para as coisas que tem e se enche de si. Então várias vezes o texto repete, porque ele está também incluindo em uma informação importante. Para Nabucodonosor aquilo era extremamente importante, porque ele houvera levantado uma imagem, como Deus levantaria os seus servos, livrando-os da morte. Um outro dado importante para que você mantenha em mente, enquanto a gente pensa sobre esse texto, é que Nabucodonosor vai dar uma segunda chance, porque ele se ofende pessoalmente com aquilo, mas ele não vai deixar isso passar com facilidade. O ponto dele não é simplesmente punir. Ele precisa dobrar o caráter desses meninos. Eles já não são mais os mesmos meninos, não sabemos ao certo quanto tempo se passou desde aquele episódio até aqui. Eles já não são mais adolescentes ou jovens, mas agora Nabucodonosor espera deles um tipo de lealdade que eles não estão dispostos a dar, e então lhes oferece uma segunda chance, aumentando a pressão social, convidando-os a fazer isso na frente dele, de modo que eles não perdessem a oportunidade única
Se Nabucodonosor não provasse naquele momento, naquele lugar e naquela hora que ele tinha poder, então, primeira coisa, Nabucodonosor aponta sua honra, apresenta uma imagem de ouro, mostra sua glória, apresenta a orquestra, a festa e todo mundo ajoelhado, mas agora ele precisa mostrar o seu poder. Se vocês prostrados não me adorarem, eu os matarei com morte bem morrida, porque foi isso que Nabucodonosor disse. Pegar fogo já é ruim e a fornalha de fogo já os mataria, mas eu vou aquecê-la sobremaneira, eu vou matá-los com requintes de crueldade, eu vou jogar vocês inteiros do jeito que estão. E a Bíblia diz que eles estavam cheios de frufru. Olha o verso 21. Está vendo? Estavam de terno, gravata, chapéu. Eles foram com tudo. Pasta. Sabe? Todas as coisas que apontam para a pompa e circunstância. E eu atualizei aqui para vocês entenderem o que no nosso tempo isso significaria. Era uma solenidade, eles não estavam lá à toa, eles estavam cheios de penduricalhos, detalhes que se queimariam facilmente, ou seja, que seriam os primeiros a serem lambidos pelo fogo, túnicas, chapéus, mantos. E a pergunta que Nabucodonosor lança e que se acaba se tornando central no texto, verso 15, finalzinho do verso 15. E isto encerra então esse momento de esclarecimento para a gente chegar nos pontos do texto. Verso 15 termina dizendo: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quando o Titanic foi colocado para fazer a sua primeira e gloriosa viagem inaugural, estava tudo indo muito bem até que alguém falou uma besteira. Esse é um navio que nem Deus poderia afundar. O Titanic não terminou nem a inauguração, afundou ali mesmo. Quando Nabucodonosor olha isso de uma perspectiva teorreferente, ou seja, ele inclui Deus na história, ele finalmente, ainda que não consciente disso, fala alguma coisa que faz sentido nessa narrativa inteira. O grande desafio aqui não é se vocês têm cultura, se a língua, se vocês gostaram, se vocês são judeus ou babilônicos, ou se está errado, ou se vocês vão me ofender, se vai ficar por isso mesmo, se eu vou mandar vocês embora, se eu vou demitir. O grande problema aqui é quem é o Deus mais poderoso. Eu ou o Deus de vocês? Que nem dá para ver, que é invisível. Eu, cuja glória todos podem ver, ou esse Deus que perdeu para mim? Não me esquecer não. Eu fui lá, venci seus exércitos, dobrei o seu rei, peguei vocês, mas eu quero mostrar o meu poder. E a pergunta que Nabucodonosor coloca é: será que o Deus de vocês terá o poder de livrar das minhas mãos? E reparem, dos versos 16 a 18, tem um dos trechos mais lindos desse livro e que fala muito ao meu coração pela beleza da resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, verso 16: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles não sabiam
se Deus iria demonstrar seu poder soberano para livrá-los. Eles sabiam que Deus podia. Reparem nisso. Normalmente, corrija aí a sua teologia já se ela estiver errada, que eu duvido, mas vamos lá. Geralmente a gente brinca assim: se Deus quiser e Ele quer, cuidado. Esses meninos sabiam, e aqui eu só estou dizendo isso por causa do vício que a gente tem de chamar esses três de jovens, me perdoem, mas esses três sabiam que Deus tinha o poder para fazer. Eles nunca duvidaram disso. A resposta para eles era tão óbvia que eles dizem: a gente não precisa responder isso aí não. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, a gente não vai fazer. Dizem, não sei se é verdade, que o Ayrton Senna dizia que toda vez que alguém falava se Deus quiser, ele respondia: porque quando Ele quer não há quem não queira. Se é verdade eu não sei, mas que a resposta é boa, ela é. E essa foi a resposta que eles deram: se Deus quiser, Ele vai fazer, e não há quem não queira quando Deus quer. Não há outra vontade mais poderosa do que a dele. Mas se Ele não quiser, nem por isso nós vamos nos dobrar, nem por isso a pressão vai nos dobrar, porque eles tinham confessado com Daniel. Vá lá para o capítulo 2, versos 20 a 23, e veja que eles, com Daniel, na oração do livramento, teriam confessado justamente coisa semelhante. Verso 20 a 23 é a oração de Daniel, com a qual eles dizem, ou na qual eles dizem amém, que eles estavam orando juntos: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu Te rendo graças e Te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que Te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Podia estar aí um amém dos meninos, mas não importa. Para eles isso estava claro. Mais para frente, no verso 27 do capítulo 3, nós somos informados que a Nabucodonosor foi concedido o benefício de enxergar o anjo enviado por Deus, que aparece impedindo que o fogo tocasse os três, e nem cheiro de fumaça lhes acometesse, depois de terem passado pela experiência do forno. Achou aí, verso 27? A história tem muitos detalhes, muitas pessoas envolvidas, aqueles fofoqueiros que foram denunciar os três amigos de Daniel, mas eu quero lhes falar sobre o que essa história revela sobre nós aqui, hoje, e depois sobre o que ela revela sobre Deus. Esses três irmãos nossos do passado foram colocados sobre intensa prova. No começo nem era uma prova assim, havia uma pressão genérica, uma pressão social bem não muito clara. Todo mundo ajoelha, eles permanecem de pé. Nabucodonosor afunila a pressão. Quando a gente diminui a área, a gente aumenta a pressão. Chama eles lá na frente, tenta envergonhá-los. Você tem medo de passar vergonha? Eu digo que não, porque eu tenho tanto medo que você descubra que eu tenha medo de passar vergonha, que eu prefiro dizer que eu sou corajoso. Conhece essa história? Chama eles lá na frente. Desculpa, eu acho que vocês não ouviram. A gente vai repetir aqui. Aí todo mundo se dobrar. Vou botar a orquestra para tocar de novo, porque tem muito pastor que age igual Nabucodonosor, já reparou? Vou chamar o pessoal de novo aqui, nós vamos cantar de novo a estrofe. Nós vamos fazer o trem de novo, que vocês não cantaram direito. E é isso que Nabucodonosor está fazendo. E a gente levanta tudo envergonhado para cantar de novo.
E eles estão lá na frente. Agora nós vamos todo mundo repetir. Aí, vamos lá, gente, volta na estrofe 2 lá e o coro. Aí toca a música, todo mundo se ajoelha, Nabucodonosor, olha eles de pé. Você acha que vocês não entenderam? Eu vou matar vocês, mas eu vou matar vocês assim. E aí eu quero ver quem vai livrar. E a resposta é: olha, não tem quem livre se não for o Senhor Deus. Mas se Ele quiser livrar, não tem fogo que queime ou chamusque os servos do Senhor. Nós não vamos servir os teus deuses, nem adorar a sua imagem, porque nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Ele pode, Ele quer, eu não sei. E o fato de eu não saber se Deus quer, não muda nada. Não nos dobraremos. E enquanto o mundo inteiro se curvava diante da imagem de ouro erigida por Nabucodonosor, aquele pequeno grupo de indivíduos resistia ao decreto, permanecendo de cabeça erguida num momento crucial. Meus irmãos, isso diz muito sobre nós, porque haverão pressões para nos conformar ao molde do mundo. Afinal, todos acabam fazendo menos eu. E você não quer ser do grupo do menos eu, dos excluídos, dos párias. Quando somos confrontados com esta ideia, nós acabamos encarando dúvidas. Ninguém, sendo um cristão, principalmente presbiterianos, diria: não estou pronto a morrer por Cristo. Mas tinha um hino que fizeram a gente cantar na minha formatura que me dá frio na barriga até hoje. Estou pronto para ir onde queres que eu vá. Eu só queria que o senhor apontasse no mapa antes, para eu dar uma decidida, me preparar psicologicamente, quem sabe arrumar uma segunda profissão. Será mesmo que eu estou pronto? A gente diz isso com aquela convicção. Tem mais. Morrer por Cristo é mais fácil do que viver por Ele. E embora nós não tenhamos, acredito, que enfrentar situações como fornalhas reais, como as dos nossos irmãos do passado, nós enfrentamos batalhas igualmente ardentes em nosso coração por questões bem menores. Nossas situações apresentam ídolos que aos nossos olhos parecem gigantes, apesar de nem serem estátuas físicas. Esses ídolos de ouro que exigem adoração porque apresentam glórias e honras falsas, sem nenhum poder, são os vários prazeres, desejos e atitudes que a sociedade diz que nós devemos ter, como perseguir uma vida de satisfação e realização pessoal. Os ídolos do nosso tempo não são diferentes dos de Nabucodonosor, que prometem nos abençoar se, adorando, nos prostrarmos, ao passo que ameaçam arruinar a nossa vida se não cumprirmos as suas demandas. Não é assim? Você não se sente assim? Diz não para o seu ídolo, diz não para o seu vício, diz não para os seus hábitos, diz não para os seus desejos, e ele começa a exigir adoração. Certa feita, eu estava estudando sobre transtornos alimentares e tive a infeliz oportunidade de esbarrar numa carta aberta publicada na internet sobre bulimia. Mas ela se apresentava como Mia. E essa moça descrevia como era o relacionamento dela com a bulimia. Porque na bulimia você pode comer, mas não pode digerir. Tem que botar de volta, tem que vomitar. E ela estava descrevendo qual é a sensação que ela tem toda vez que ela se ajoelhava para vomitar no vaso sanitário. E ela descreveu Mia como uma deusa. Curioso, não é? E ela dizia que, e era Mia personificada em sua
sua carta dizendo que ela iria adorá-la de joelhos e que o culto que ela exigia para se ir a retirar do seu adorador o alimento que ele havia ingerido. E ela prometia uma sensação de miséria, dor e humilhação se ela não se apresentasse regularmente para vomitar aos pés de Mia. Não é interessante como a linguagem idólatra veio à mente dessa moça? Pois assim todos os nossos ídolos do coração, os ídolos do nosso tempo, pedem igual adoração. Assim como Nabucodonosor queria ser adorado como um Deus e se pegou sendo desrespeitado, a pressão começa quando a gente diz o primeiro não. A pressão começa quando o nosso ídolo exige adoração comunitária daqueles que nos cercam. E a gente começa a se sentir como jovens pressionados a se amoldar na multidão. Parece que a gente volta para a escola, onde as pessoas começam a pressionar você para fazer o mesmo que eles fazem. E aí pressionam até que você começa a desejar entrar para a galera. Ainda que o preço para entrar no clubinho dos amigos seja alto, como desrespeitar os pais, deixar de falar de Deus, abandonar ideias de pureza mental e física até o casamento. Curve-se perante mim, disse a imagem, ou irei jogá-lo na fornalha de fogo. Curve-se perante mim, dizem os nossos ídolos, senão vou jogar você na fornalha de fogo da zombaria. Vou jogar você na fornalha de fogo da ridicularização dos seus amigos. Vou jogar você na fornalha de fogo da rejeição. Precisamos nos manter atentos a essas ameaças. Isso diz muito sobre os nossos dilemas. Mas a gente sabe que vai estar sob pressão. E o que me chama a atenção aqui é que, apesar de repetidas vezes eles serem chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ainda se comportavam como Ananias, Misael e Azarias. Nos ensinam que nós devemos permanecer dispostos a permanecer de pé e aguentar as consequências de sermos cristãos. E caso você pense que eu estou indo um pouco demais sobre a ideia de aguentar as consequências de permanecer de pé, lembre-se de que Jesus disse que nós devemos avaliar os custos de entrar no reino. Porque o reino dos céus é semelhante a alguém que, não calculando os custos da obra, começa a construir um palácio, acaba o dinheiro no meio e ele tem que largar a obra pela metade. Ou de um comandante de exército que sai à guerra e não percebe se o seu exército tem poder, ainda que menor, de ganhar um maior, e se lança à batalha despreparado. Muitas vezes a gente quer encarar os nossos ídolos, as nossas idolatrias e os nossos pecados despreparados. E não são poucas vezes, eu falo de mim, mas entendo que como as nossas experiências no tempo e na realidade são tão parecidas que, se eu falar de mim, talvez eu fale de você, mas não são poucas as vezes que eu só percebo que a situação deu ruim quando eu me vejo de joelhos diante das tentações dos meus ídolos, no lugar de me entregar de todo o coração a Deus. Aí quando eu percebo, já estou de joelhos, eu não posso, isso aqui é adoração idólatra. E meu coração se levanta. E a gente é amolecido pelas adulações e ameaças desse mundo. E pela bravura que esses meninos demonstraram, até que gostaríamos de verdade ser como eles. E aí é o momento de eu evitar o sermão moralista. Seja como. Eu até queria. E sinceramente eu olho para eles sabendo que eles eram homens como eu, falhos como eu, e me envergonho, porque eu queria muito ser como esses meninos. Mas lamentavelmente eu me pego com o meu coração
mais condenável do que o deles, porque o meu se curva diante de pressões bem menos perigosas. Eles sofreram pressões terríveis. Você não sabe o que é ser lançado numa fornalha de fogo, onde a pessoa que vai te matar morre. Pega aí nessas horas os fortões se dão mal, né? Pega aí os mais fortes e põe a eles para descer os meninos. Eles morrem, as cordas se arrebentam, são queimadas, e os servos de Deus preservados. Nós caímos muitas vezes, quase que sem pensar, nas reverências às demandas diárias de nossos ídolos com o resto da multidão na planície da Babilônia. E muitas vezes o que me choca e me envergonha é que, se o sermão terminasse dizendo que eu tenho que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu provavelmente teria que levantar. Ah, não era para adorar não, já teria feito. É quando bravamente nós resistimos aos ídolos que nós enfrentamos o melhor da ira deles. Mas o foco principal não são eles. E é por isso que, embora isso revele muito sobre as nossas situações, as nossas pressões e os nossos desafios, esse texto revela mais sobre Deus. Você enxergou Deus aí nesse texto? Você enxergou o que esse texto está falando sobre Deus? Então me permita dizer a lição mais bonita que esse texto diz a respeito do nosso Senhor. Vou pular para o ponto principal. Sendo claro e direto, esse texto nos ensina que não interessa que pressão a gente sofra. Esse texto diz que não interessa o quanto eles queiram nos matar, Deus está sempre conosco. Não interessa o que você passe. Porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar lá com você, com um cajado e um bordão na mão, mostrando que Ele vai te proteger, Ele vai cuidar de você. E não interessa qual desgraça e qual problema tenha se abatido sobre a sua vida, o que esse texto deixa muito claro a respeito de Deus é que Ele estará lá com você, não interessa onde lá seja. Porque a grande questão, invertendo a pergunta de Nabucodonosor, não era se o Deus de Israel, que essa foi a pergunta que Nabucodonosor fez, volta lá e confere no verso 15. A questão que Nabucodonosor lança não é a verdadeira pergunta. Será que Deus de Israel poderá proteger os seus servos? A pergunta é outra, Nabucodonosor, poderá você proteger os seus? Porque os servos de Nabucodonosor são os primeiros a morrer. A segunda pergunta é, poderá você, Nabucodonosor, fazer algum mal aos servos de Deus sem que Deus assim o queira? O problema não é se o Deus de Israel tem poder. A pergunta é, Nabucodonosor, você tem? Para Nabucodonosor, ele tinha toda a honra e toda a glória. Agora faltava demonstrar todo o poder. Aí os meninos, pelo simples ato de permanecer de pé, mostraram que a honra de Nabucodonosor não era impressionante e a glória dele menos ainda. Agora eles são colocados na fornalha. Vocês vão ver o meu poder. Eu mandei 3, tem 4 lá. Problema de visão ou tem 4 mesmo? Aí eles pegam... Não, tem 4. Falei, pois é, mas o quarto parece com um filho dos deuses. Olha lá o verso 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro de fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eu quero que você guarde isso aí, porque na linguagem de Nabucodonosor não faz o menor sentido, mas na linguagem cristã faz todo. O surpreendente aqui não é que os enviados de Nabucodonosor morram no processo. O surpreendente aqui, e é claro que isso é surpreendente, mas eu quero provocar um pouquinho o meu ponto. Nem é, mas é, que Sadraque, Mesaque e Abednego saiam incólumes do fogo. O surpreendente aqui
é quem aparece para proteger. Essa é a surpresa. Porque o que está acontecendo nesse texto é Deus que contínua e repetidas vezes se revela a Nabucodonosor. Ele já havia feito isso antes e já deveria estar na cabeça de Nabucodonosor que com o Deus de Israel não se mexe. Mas sabedoria não é poder. Daniel diz que sim, nas mãos do mesmo Deus tem sabedoria e poder. Nabucodonosor tentou separar, seu Deus até é meio sabido, poderoso não é. Mas quem vem é alguém que Nabucodonosor tem que com a língua dura dizer que parece filho dos deuses. Errou, mas quase acerta. E no meio dessa grande tribulação, a gente se pergunta: Deus estará sempre conosco em situações como essa? Só para lembrar, o que você está vendo aqui foi profetizado, não é aleatório. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir agora, só anota, depois você abre se quiser, a menos que você seja muito rápido. Se você abrir a Bíblia em Isaías 43, verso 2, você vai ler o texto que diz assim, olha que legal: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não prometeu que ia livrá-los do fogo, Deus prometeu que ia livrá-los no fogo. Deus não prometeu que você não vai ter tribulação. Ele disse que você teria no mundo aflições, mas que você deveria ter bom ânimo. Ele disse que nós passaríamos por provações, mas Deus de todas nos livraria. Deus não está prometendo a você folga, mas livramento, e para ver livramento você precisa estar no meio da provação. Deus está dizendo que vai providenciar escape. Eu estou citando vários textos que ensinam a mesma coisa. Até que por fim, Paulo vai dizer que nem morte, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Romanos 8. E é verdade, porque quando Nabucodonosor tentou fazer essa separação, quem estava lá? Deus. Quem estava lá? O Senhor Deus. E aí eu termino pelo óbvio. Nabucodonosor não estava errado, falou verdade sem saber, falou mais do que sabia e acabou falando certo. O que ele viu não era alguém semelhante ao Filho dos deuses, ele acabou vendo uma expressão que vai se tornar real na pessoa de Cristo. O que ele viu ali foi Deus conosco. Eu não estou dizendo necessariamente, não quero entrar aqui em grandes questões teológicas, se o que ele viu foi Cristo, ou um anjo, ou alguém, não. Mas o que é curioso que Nabucodonosor fale que ele parece um filho de Deus, e que a Bíblia chama o Senhor Jesus de anjo algumas vezes, e que o anjo do Senhor no Antigo Testamento normalmente é a segunda pessoa da Trindade. Fica muito difícil não se referir a ele como o Filho de Deus. Mas mesmo que a gente tenha qualquer dúvida aqui um pouquinho mais técnica, que não importa tanto, Jesus, o Filho de Deus, veio habitar conosco, se tornou como um de nós. Isso tem um grande significado, porque toda história é sobre Ele. E o que isso diz a respeito de Deus na sua vida é que a sua história também é sobre Ele. Se você acha que Deus está preocupado com a sua história e está escrevendo uma história maravilhosa sobre você, eu queria dizer que você não é o ator principal da sua vida. E que da sua história você não é o personagem principal.
O personagem principal da nossa existência é Deus, porque nós fomos criados para a glória dele. E se em nós ele quiser demonstrar o seu poder, ele fará. Ele fez na minha vida. E a minha família experimentou isso de maneira muito distinta e dolorida. Aos 14 anos eu tive leucemia. Os médicos de plantão, linfóide aguda. E com 98% de blastos na minha medula, traduzindo, estar morrendo, mas morrendo assim, no 5º por 6º grau da fornalha, Deus resolveu desafiar a crença de alguns. Eu tive uma prima que foi procurar entre os duendes, tinha um culto lá dela que consultavam os duendes. Ou seja lá o que for, e ela contou o quadro, contou o que era a doença, onde eu estava, e eles garantiram que eu iria morrer. Outras pessoas também fizeram isso, amigos da família. E Deus ergueu um morto desvalido e fez reviver. Da minha perspectiva, Deus me deu vida e vida em abundância, que foi logo depois que eu encontrei a minha esposa. Deus provou que tinha poder. Alguns anos depois, meu irmão está andando de bicicleta e é atropelado. Ele tem um traumatismo craniano muito sério. Fica em coma. A gente clama a Deus. A minha família sabe que Deus pode. Ele fez. E Deus leva o Bruno. E se hoje eu tenho um sorriso nos lábios contando essa história e eu consigo controlar a emoção, é porque quando eu olho para essa história, eu sei que o grande ápice da existência humana não está em Deus tirar a gente da fornalha, em livrar a nossa vida e devolvê-la para que a gente continue vivendo aqui. Hoje eu tenho uma certa inveja santa, se isso existisse, porque Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O ápice da nossa vida não está no livramento, na cura, no milagre, mas em Deus estar conosco. Quando Emmanuel, quando Deus está conosco, a gente alcança o ápice. Agora, brincadeiras à parte, se a gente pode imaginar alguma brincadeira aqui, eu sempre imagino eles três saindo da fornalha e dizendo: eu quero voltar. A companhia lá estava melhor do que a daqui. Lá a gente andava pelo fogo brincando como se ele fizesse nenhum mal, porque lá estávamos como um que é semelhante ao Filho dos Deuses. A ironia é que eles estavam com o Filho de Deus. Deus pode, mas nem sempre quer. Você vai adorá-lo pelo que ele é ou pelo que ele potencialmente vai te dar? Esse texto nos ensina que não importa o que Deus faça ou deixe de fazer, se Ele estiver conosco, isso nos basta. E diferente dos amigos de Daniel, eu não sou um herói da fé e muito dificilmente algum de nós será. Toda vez que nós nos curvamos aos ídolos do nosso coração, nós merecemos o julgamento de Deus. E a gente tenta escapar da fornalha de fogo dos nossos ídolos, e às vezes a qualquer custo, até ao custo do julgamento de Deus por nossa infidelidade. Precisamos de alguém que apresente uma fidelidade e uma vida mais perfeita do que a nossa e que acredite na nossa conta diante de Deus os créditos de sua justiça. Sim, precisamos ser justificados, santificados, para termos a esperança da glória. A fidelidade
que excede em muitos aspectos a de Sadraque, Mesaque, Abednego, é minha como um presente da graça, porque Cristo é o fiel. E a minha conclusão termina com Cristo. Poderia ser um terceiro ponto, mas eu vou concluir com isso. Aqueles que obedeceram ao comando de Nabucodonosor morreram. Aqueles que, desobedecendo Nabucodonosor, resolveram obedecer, com risco de morte a Deus, emergiram da morte vivos. Uma vívida demonstração do que Jesus disse em Mateus, que todo aquele que buscar salvar a própria vida, perdê-la-á. E no meio do fogo da vida e das pressões que querem nos fazer amoldar-nos ao presente século, nós encontramos em Cristo a esperança de glória que mantém a gente de pé, mesmo quando a gente se dobra de vez em quando. Ele é aquele que nunca se dobrou. Ele é aquele que permaneceu de pé e saiu vivo. Para que Sadraque, Mesaque, Abednego, eu, você e todos quantos experimentaram do poder e da graça de Deus, Cristo Jesus teve que ficar sozinho na fornalha. Para que você e eu saíssemos vivos, Ele foi sozinho para a cruz. Lá Ele estava sozinho, recebendo a ira de Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos vencer as demandas de nossos ídolos. Então, quando você se lembrar disso e se perceber de joelhos no seu coração a qualquer dos idolatrias que você identificar, fica de pé, levanta, erga-se, porque Cristo Jesus conquistou em você, conquistou para você e põe em você do seu Santo Espírito, mas conquistou por você em seu lugar a liberdade daqueles que nunca se dobraram. Eles são tipos de Cristo, mas quem salva mesmo é Jesus. Não é para você ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é para você ter o mesmo Deus. E essa é a parte boa, você não precisa ser como eles, você só precisa do Deus deles. E esse Deus está disponível para você em Cristo Jesus. Sirva-o. A Ele a gente se dobra, diante dele a gente se ajoelha. Ele merece toda a nossa adoração. E nós permaneceremos de pé até o dia que ele volte e julgue os povos com justiça e equidade. Que Deus assim nos abençoe e tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Amém.